Alô. Olá, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje iremos abordar um assunto muito presente na vida de todos, que é a pandemia ou isolamento em período do vírus Covid-19. Chegou sem pedir licença e cá estamos nós nos viramos como podemos, né? Para esse bate-papo de hoje, teremos as professoras Camille, Jennifer e Winnie, trazendo os seguintes temas sobre aulas online, os desafios e os impactos que causou na educação com essa pandemia. Mas antes disso tudo, deixa lá o seu like, compartilhe o vídeo com amigos e colegas e vem com a gente com esse bate-papo incrível. No primeiro momento agora, a gente vai falar sobre as aulas online com a professora Camille. Olá, prof, tudo bem? Oi, prof, tudo bem? Oi, galerinha que está assistindo a gente. Então, como a prof. Carol disse, eu vou começar falando um pouco sobre as aulas online. As aulas online foram uma saída encontrada pelas instituições de ensino para dar continuidade ao ano letivo em meio à quarentena, para dar uma freada ao avanço do novo coronavírus. Entretanto, para a maioria dos estudantes de escolas públicas, a possibilidade de aprender à distância por meio da internet ainda não se concretizou. Os professores não foram preparados para essa nova realidade, até porque foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia, e nós tivemos que nos adaptar. A maioria dos alunos não acessa as aulas online porque não tem celulares ou computadores em casa, e também por falta de acompanhamento dos pais, levando em conta que muitos pais estão trabalhando em casa e às vezes só tem um computador e fica difícil de auxiliar os seus filhos. Outra barreira enfrentada é a falta de treinamento para manusear a ferramenta utilizada para as aulas online. Tem professores que não enfrentam dificuldade para realizar o trabalho em meio a essa tecnologia, mas a situação é diferente para outros colegas, né, os professores mais antigos, porque eles têm muita dificuldade com essa tecnologia. Prof. Camille, mesmo tantos, eu vejo que também tem os professores antigos, mas até mesmo os novos professores, porque como teve que eles se adaptar tão rápido, muitos professores tiveram problemas ou então tiveram que aprender muito rápido a mexer nessas ferramentas. Então, dá para ver que tem muita evasão ainda sobre isso. A gente Sim, nota que tem muitos professores que têm, todos eles, né, tanto escola particular quanto pública, tiveram que se adaptar de um dia para o outro. Mas tem uns, né, que se adaptaram mais rápido, tem outros que ainda têm dificuldade. E se até os professores têm dificuldade, imagine os alunos em casa, né, tendo que mexer com isso. É por isso que eu vejo que na educação básica está sendo mais como um ensaio, essas aulas online. Claro que ainda estamos longe de fazer esse ensino online efetivo, por isso que eu considero que ainda a gente está trabalhando nesse meio. Então, não considero que seja uma educação eficaz para a educação básica, que vai tanto da creche até o ensino médio. eu acho que nesse Até tem uma momento pesquisa que todo fala, mundo saiu meio prejudicado, tanto como os Sim. professores falaram. Eu, às vezes, teve escolas que teve um recurso muito mais rápido do que as escolas públicas. Vamos bem dizer que são escolas que não têm aquele recurso adequado para, tipo, não é todo aluno que vai ficar prestando atenção numa televisão sabendo que a aula não é a mesma coisa do que você estando presente ali. Passo a palavra para a Fiuine. Sem olá, contar, só gente, um tudo bem? pouquinho, desculpa, sem contar que com essa tecnologia que a gente teve que se adaptar, os professores eles estão trabalhando muito mais tempo em casa do que na própria escola, né? Eu vejo relatos de professores justamente disso, que vão trabalhar, tem um horário, uma carga horária que fazia na escola, em qualquer instituição, mas a partir do momento que foi trabalhar em home office, não consegue fazer essa carga horária, passa bem mais do que se trabalhava antes. É, sim, porque tanto que eles estão sofrendo bastante, tanto emocional dos professores quanto emocional dos alunos, né? E os pais e a família, né? Tá tendo muita aglomeração, né, nos pensamentos, tudo.
E a gente, quando começou essa aula pela TV e via internet, que no caso eles têm um estúdio, né, formou-se um estúdio ali, para ter essas aulas, para dar essas aulas todas. E a gente coloca a criança numa mesinha, dando um exemplo aqui de casa, por exemplo, minhas sobrinhas, coloca sentada, um caderninho, um lápis, presta atenção na aula. Daí tem um tempo, às vezes, logo no começo era um tempo curto, até a criança se acomodar e entender, aqui é a sala de aula. Então, por mais que seja assim, ou 2 horas, ou 1 hora e pouquinho, a criança vai ver, mas não é a mesma coisa sala de aula, não está sendo o mesmo conteúdo. Que falta faz no intervalo, e aquilo não apetece ela, não chama a atenção dela. Exatamente. Se para nós, estudantes universitários, é difícil, né? Nós que estávamos no presencial e agora estamos tendo aula online, para nós é difícil ficar ali olhando no YouTube ou que seja a plataforma. Imagine para uma criança, né? Eu vejo pelo meu irmão. Meu irmão, ele fica a tarde inteira na frente do computador ou da TV assistindo a aula. Então é bem cansativo. É muito cansativo. É tão Aí, cansativo às vezes, se você olhar assim, quando o professor, se é difícil dar conta de 30 crianças em sala de aula, imagine você dar conta de 15, porque não é todos que têm a disponibilidade de ficar ali Sim. olhando o professor e ficar querendo tirar dúvida, mas não, o tempo tem um limite de tempo para aquilo e o professor também não está disponível 100% para tirar as dúvidas do aluno. Então, essa pandemia, sim, veio mostrando que a gente tem muita capacidade, mas a gente ainda existem poucos recursos que dá uma, como que a gente pode colocar, uma base em cima daquilo. Então, o que a gente achou que seria muito tranquilo, a gente está preparado, eu acho que ainda a gente precisa de muita tecnologia envolvendo, porque não são todos que têm essa disponibilidade. Mas apesar Sim. disso, eu vejo que os professores, no geral, assim, eles se reinventaram muito, sabe? E isso serve de uma experiência, assim, para nós, né, que estamos estudando, estamos prestes a nos formar. É uma experiência muito rica, porque no futuro, né, dizem que é a educação do futuro, né? Não sei, fica aí o questionamento. Mas Travou a internet, cara. Bom, como a Camille disse, é uma oportunidade única, porque a gente consegue ver os dois lados, tanto do professor, porque a gente já está trabalhando na área, também quanto ao aluno ingressando na faculdade. Então, a gente consegue ter esses dois olhares. Isso sim tem um lado positivo, né, nessa pandemia. Sim. E aí tem até uma pesquisa da Nova Escola que eles fizeram sobre qual é a situação dos professores brasileiros durante a pandemia e também tem sobre a perspectiva de futuro deles, né? Eles falaram que a volta às aulas ela é incerta, e isso tanto a família, todo mundo sabe, né, que vai ser complicado, mas que já há discussões no Brasil sobre o assunto atual, né? E para os professores que responderam à pesquisa, 74% acreditam que a volta à escola se dará no segundo semestre de 2020. Já estamos chegando aqui, né? E apenas 19% acham que vai voltar só em 2021. E aí fica complicado também para a educação infantil, né? A gente que estava estagiando educação infantil, que estava já vendo. Tem uma sala, a professora comentou aqui, tenho 20 crianças em uma sala que dormem uma ao lado da outra. Como que vai ser esse isolamento? Como que vai ser feito? Como vai manter? Tem como também. A educação deles também fica complicado, também complicado para quem está sendo alfabetizado. E aí estava naquele começo todo da alfabetização, aí vem uma quarentena e bum, né? Nem todas as crianças vão seguir vão ter o mesmo, como se diz, um relatório, assim, sabe, acerca do desenvolvimento dessa criança, né, desse aluno. até porque não são todos que estão assistindo aula, né? Tem criança que só faz o trabalho que é pedido, mas não acompanha a aula. Então, mas isso vai refletir no futuro depois, né? Quando voltar às aulas presenciais, vai ser diferente do aluno que se dedicou em casa, porque está sendo difícil para todo mundo.
tanto para os professores, tanto para os alunos, tanto para a família, mas a gente tem que se esforçar, né? Ninguém, como a Carol disse no começo do vídeo, né? Ela chegou de surpresa, sem avisar, sem pedir licença, e a gente teve que se adaptar. Pegando então a sua fala, já vou trazer então para minha sobre o que eu queria trazer aqui, que é sobre isso mesmo, ter alunos que não acompanham. Muitas vezes eles não acompanham essas aulas por não ter esse acesso. Tem plataformas que é disponibilizada agora, que é pela internet, e muitos alunos não têm esse acesso à internet, não têm o computador, ou então uma apenas a pessoa da família que tenha um celular. Então, o que a gente vê já, reportagens que passou aqui, tem crianças que assiste de madrugada porque é o único horário que tem disponível o celular para poder assistir às aulas. Então, dá para ter já a noção de que vai ter uma grande evasão. Então, de todos os alunos que tem, dificilmente metade está acompanhando. Então, vai ter um déficit, sim, nessa parte de acompanhamento. Então, vai ter que se rever tudo isso. A partir do momento que, quando retornar, vai ter que também ter o preparo dos professores e também dos gestores para compreender o peso dessa desigualdade, porque a gente não pode pensar que todo mundo tem o mesmo acesso, todo mundo tem as mesmas coisas em casa, que nem nós trabalhamos em educação infantil. Temos que trabalhar muito ainda a ludicidade, ainda assim, nessa forma online. E como que vai fazer isso? Então, a gente tem que pensar muito que materiais que vamos usar, porque será que todas as crianças vão ter em casa? Então, a gente vê que a partir daí tem essa desigualdade e a gente vai ter que saber trabalhar nisso, tanto agora online, mas principalmente quando retornar, para ter a noção de como que vai estar a situação de lá para frente. Pegando dois Isso. pontos das professoras, Camille e Jennifer. Assim, os pais têm disponibilidade de ir no colégio, na escola, pegar o material. Só que se você colocar assim, não vem uma atividade, tipo, vem 30 atividades para uma criança fazer sozinha, sem ter aquela base do professor. E assim, sobrecarrega muito, porque às vezes tem aquele pai de família que trabalha o dia inteiro e quando chega, ele tem que ser o apoio do seu filho, ele já está cansado e vai ter que dar tipo apoio no seu filho ali, tipo, ó, não, vamos sentar aqui, vamos fazer isso. Eu tenho exemplo tipo em casa. E, tipo, não é a mesma paciência, porque o pai já está estressado, a criança já não quer ficar naquela tensão, tipo, não quer lição. Então, assim, às vezes as escolas procuram um recurso em cima daquilo, só que nem sempre o aluno que está atrás da tela está preparado para aquele recurso. Igual a professora Irine falou também, o tempo que eles têm para sentar, para olhar e prestar atenção é muito curto, porque em uma hora, se a gente que é adulto, a gente não aprende, imagine uma criança de 4, 5, 6, 7 anos vai aprender? Não, porque é nessa fase que eles estão aprendendo a leitura, escrever, é aquele momento que o professor está mais presente no momento da convivência com a criança e ensinar pelo online, assim, uma criança, não, agora você vai ler, vê com a prof, B com A, ba, L com A, lá, então fica a bala. Não. Então, assim, a gente está tendo muita dificuldade. Igual como a prof. Jennifer falou, às vezes no horário que está disponível, o aluno só tem um computador em casa. E os professores marcam meio que as aulas tudo no Sim. mesmo horário. Aí você fica tipo, gente. Se tem mais de um irmão, né? Aí tem que dividir tempo com todos. Dá um tempo. E outra coisa também que está ajudando, né, as crianças na rede municipal e também no estadual é o quesito do kit alimentação, né? Porque a gente sabe que na rede pública, às vezes, aquela refeição sendo de manhã ou à tarde, né, no período que a criança estuda, do jovem estuda, é só aquela refeição que ele tem para comer. Então, essa ajuda está sendo muito bem-vinda, assim, para a criança. Sem Todo contar, não só alimentação, mas tem escolas que estão fazendo a impressão das atividades, né? Porque muitas das crianças não têm acesso à impressora, né? Para ter as atividades. Então, eles estão fazendo entrega das atividades juntamente com esse kit da alimentação, né? Para as crianças. Isso é uma coisa muito legal. Então, isso aí. pessoal, eu acho que por hoje é só o nosso bate-papo. Muito obrigado, professoras. Foi um prazer enorme ter vocês aqui compartilhando essa experiência e nossos conhecimentos.
E até o próximo vídeo, pessoal. E não esqueça de curtir e compartilhar. Beijo, até a próxima. Tchau, profs. Tchau. Tchau.